Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vozes pela Inclusão de Pessoas LGBTQIA+, em Angola, um podcast do Arquivo de Identidade Angolano, mais conhecido como AIA, e que conta com o apoio da Embaixada do Reino dos Países Baixos em Angola, a quem agradecemos pela parceria de sempre. Antes de continuarmos a falar sobre o episódio de hoje, eu vou vos recordar de seguirem as páginas das redes sociais do AIA e de procurarem no site do AIA o link para os vídeos da edição passada e os outros vídeos desta edição, porque já vamos no nosso 5º episódio e eu espero que vocês estejam a gostar e que vocês tenham acompanhado os episódios anteriores e que estejam a partilhar com as pessoas. Hoje nós temos um tema muito interessante e também muito sensível para algumas pessoas, para outras um pouco polêmico, e nós trouxemos um convidado especial, que já é um parceiro do AIA também e uma pessoa conhecida em Angola, pelo menos no cenário da luta e defesa dos direitos humanos, que eu espero que vocês gostem da conversa. O nosso convidado de hoje é um frei dominicano, é o diretor-geral do Mosaico. Muito obrigada e bem-vindo, Frei Júlio. Obrigado, Janela, e agradeço ao AIA pelo convite. E penso que podemos sempre conversar. Esse é um dos maiores dons que temos como seres humanos, é podermos conversar. Obrigada, Frei Júlio, por ter aceito o nosso convite. Para quem ainda não ouviu os episódios anteriores, não tem acompanhado, meu nome é Leonela Massocolo e eu sou a apresentadora desta edição do podcast e vou estar convosco com os nossos convidados e convidadas durante esses episódios. E hoje também é um episódio interessante e especial porque é o nosso primeiro convidado que não é membro da comunidade, mas que está aqui para conversar conosco como uma forma de abrir pontes e mostrar que o diálogo é possível entre a igreja, entre outras pessoas e a comunidade LGBT em Angola. E nós hoje vamos falar exatamente sobre isso. Um bocado sobre as influências religiosas, sobre o papel da igreja, o papel da religião e essa relação entre as questões religiosas em Angola e a comunidade LGBTQIA+, em Angola. E por isso, Frei Júlio, agradecemos mais uma vez a tua disponibilidade, teres aceito. Obrigado. Não é exatamente fácil termos freis ou padres a sentarem nestes lugares para falarem desse tipo de tema ou a apoiarem, a colaborarem com organizações LGBTQIA+, em Angola, mas também o Frei Júlio, como um bom defensor dos direitos humanos, deve entender a importância desse diálogo, mas ainda assim nós agradecemos teres aceito. Obrigado, Leonela. Obrigado mais uma vez ao AIA pelo convite. Então vamos conversar. Eu gosto da ideia de conversar com o Frei Júlio, mas também fiquei nervosa, porque eu trabalhei muito tempo com o Frei Júlio. Não, nada de ficar nervoso, tranquilo, estamos... Mas a ideia é conversarmos, eu acho que isso também torna a conversa um bocado mais interessante. Sim, eu penso que é fundamental que falemos, estávamos aqui ainda antes, não é nenhuma inconfidência para os nossos ouvintes, para aqueles que nos acompanham, estávamos a falar dessas questões da comunidade LGBT e mais, todas as formas de identidade de género. Eu digo sempre, não há temas difíceis, porque aparentemente temos dificuldade de conversar sobre esta questão, mas vemos também no nosso país dificuldades para conversar sobre coisas que a parte pareciam óbvias, né? Também sobre participação, sobre democracia, sobre voto, Sim. sobre atas, também temos dificuldades de conversar. Eu acho que é este o grande desafio da humanidade, é podermos conversar, aceitarmos as nossas diferenças e convivermos na diversidade de seres, de identidades e de opiniões, né? Então, pronto, ninguém traz solução para tudo, mas conversar não faz mal a ninguém. É sempre possível. Sim. Eu gostei que o Frei Júlio pegou já agora uma frase que seria a nossa primeira pergunta, essa ideia de dificuldade às vezes que temos de aceitar a diferença. Então, pensar para começarmos, que é uma pergunta que surge em muitas pessoas. Discriminação, ser LGBT é pecado, não pode ter a exclusão, mas entender um bocado de que lugar é que vem essa dificuldade de muitas pessoas cristãs, de muitas pessoas religiosas. Qual é essa base de argumento para toda essa discriminação, toda essa dificuldade de enxergar pessoas LGBT como humanos também? Eu penso que um dos grandes desafios de muita gente cristã
é de, às vezes, olharmos para a Bíblia como a palavra de Deus, sim, mas de nos esquecermos de que para nós os cristãos, vamos dizer, o ponto de gravidade é Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitado, Jesus Cristo misericordioso, Jesus Cristo que é o rosto humano, o rosto visível de Deus. Para os cristãos, a leitura da Bíblia faz-se a partir desse centro de gravidade. A Bíblia lê-se de Jesus Cristo para trás e de Jesus Cristo para frente. E quando Jesus ressuscitou e os cristãos ganharam a transformação que se ocorreu na vida dos discípulos e discípulas de Jesus, fez com que as pessoas fossem atrás e identificar de onde é que esse ser extraordinário vem. Sim. E assim vamos encontrando no Antigo Testamento coisas ligadas a Jesus Cristo, ou que os cristãos atribuem a Jesus Cristo, identificam, isto certamente o profeta tal referia-se a Jesus Cristo. Então, para mim, eu acho que não sei para mim, é uma questão mesmo de fé cristã, é que se nós olharmos para Jesus Cristo como aquele que não discriminava ninguém, como aquele que não condenou a literatura, o fax ou o adultério, como aquele que incluía todos, o cristão, a cristã é chamado a ser uma pessoa que inclui. Portanto, agora, a religião, com este fenómeno social que nos dá a realidade, é infelizmente muitas vezes instrumentalizada, né? Então, todo mundo pode encontrar na Bíblia argumento para tudo. Se nós não virmos que a Bíblia como palavra de Deus e Jesus Cristo é a palavra encarnada, nós vamos buscar pecinhas do texto bíblico que servem aos interesses. Que nos arranjam. Então, assim, os que bebem muito vão buscar aquela frase de Jesus transformou um milagre para justificar o alcoolismo. E, claro, é certo que há passagens da Bíblia que profeta que condena, sobretudo Levítico, naquela lei judaica, que são condenatórias, né, de atos homossexuais. Mas isto não é o que nos guia. Eu não acredito no Levítico, eu acredito em Jesus Cristo e é Ele que eu sigo, né? Então, e nós somos felizes de ter essa conversa nesta época em que ainda vivemos sob o impacto positivo da ação do Papa Francisco, que nos convida a sermos uma igreja que não condena, uma igreja que não julga, né? Então, mas entendo que... Mas também existem, de facto, argumentos teológicos para condenar pessoas LGBT. Existem pessoas com argumentos morais, sobretudo argumentos moralistas, sobretudo, que vão fazer desta questão o foco, né, da sua vivência religiosa, né, e, ao invés de tentarem praticar a sua fé, Jesus nos manda amar-nos, e as pessoas estão preocupadas em identificar os pecados dos outros, ou o que eles consideram pecados dos outros, né? E o próprio Cristo diz, lá, antes de tirares a traça que está no olho do teu irmão, tire a trave que está na tua. Eu penso que esse é o desafio, mas é óbvio que a religião é, infelizmente, muitas vezes utilizada como esse instrumento moralizador e que serve, infelizmente, mais para tentarmos atirar pedras sobre os outros do que sobre, né? Para avaliarmos a nossa própria ação e tentarmos seguir, pelo menos para os cristãos, tentarmos seguir Jesus Cristo. Eu acho que o que estávamos a falar um bocado também nos bastidores, essa questão de como a Igreja Católica tem ainda uma influência muito grande a nível do mundo. Em Angola não é diferente, a maior parte de nós são cristãos e uma grande parte também é cristã católica, inclusive muitas pessoas LGBT e principalmente as famílias, né? Então, como o Frei Júlio estava a falar, que muitas pessoas instrumentalizam ou podem instrumentalizar, encontram argumentos na Bíblia para justificar a discriminação, a violência, essa questão de estarmos ainda sob efeito das palavras do Papa Francisco, que também gerou
uma certa polêmica ou divisão de alguma forma, porque a Igreja Católica, muitos cristãos, durante muito tempo condenam, mas também há um grande grupo, como o Frei Júlio, de certa forma mais pacíficos, mais abertos ao respeito pela diversidade, pelo menos, né, que é o mínimo que se devia esperar, e tem assim um bocado desse choque, dessas interpretações que reforçam discriminação, mas também vemos muito isso fora. Em Angola, eu não sei como é que o Frei Júlio vê essa questão em Angola, com os freis, com metodistas, com cristãos aqui. Infelizmente, a igreja, pelo menos falo da igreja católica, Sim. porque eu sou católico, ainda faz muito pouco diálogo sobre isso, e eu ouço com muita alegria estudos, reflexões de pessoas já mais muito inclusivas, mas também ouço com dor, com tristeza, homilias, reflexões de pessoas que veem na homossexualidade e em outras formas de género o pior dos pecados, né? Mas nós temos que perceber que há toda um manancial teológico, sobretudo do ponto de vista moral, sexual, que precisa de ser estudada. Infelizmente não a estudamos todos e todas, então Sim. o nosso nível de compreensão às vezes é um bocadinho difícil. Mas temos que ver no passado toda a influência de Santo Agostinho, com a maneira como ele olhava para o corpo, né? E Santo Agostinho influenciado pela filosofia de Platão, que também é uma ideia muito de um olhar para o corpo com algo não tão bom assim, né? Mas nós temos, felizmente, outras correntes de pensamento, uma proporção por mais daquilo, que não podemos, que não olha para o corpo como essa coisa má, que precisa de ser controlada, precisa de não ser cuidada, a qual não precisamos de responder. Não. E esse pensamento, essa evolução do pensamento teológico moral da Igreja é visível até no próprio Código de Direito Canônico. Até bem pouco tempo, antes do Código de 83, o fim do matrimônio, mesmo para casais heterossexuais, era a procriação. Né? O que levava a todo o problema de métodos de contracepção, de controle da natalidade, de toda a questão da sexualidade vivida por cristãos como um grande problema, porque se o objetivo era a procriação, as pessoas, como é que fica quando a intenção não é procriar? Né? Então esse é todo esse debate da moral cristã. Mas eu trago a questão do direito canônico que traz um fim do matrimônio. Não é o caso aqui, mas é para a gente explicar que a própria Igreja faz esta evolução. O fim do matrimônio é a felicidade dos cônjuges. Okay? É a felicidade dos cônjuges. E eu acho que é isto que nos move. Eu fico feliz com esta formulação, esta assunção, né, da Igreja. Eu penso que espero que não seja diferente nas outras igrejas, mas o objetivo fundamental é justamente esse, é que nós percebamos que Deus nos criou para a felicidade e que moral às vezes é instrumentalizada porque nós queremos dar outros fins que não aqueles pelos quais Deus criou o ser humano, que convive com ele e a felicidade. No que o Frei Júlio fala, eu consigo perceber ou confirmar essa questão de ser um desafio mesmo de alguma forma interno, já que em todas as organizações e contextos as pessoas podem seguir ideologias ou doutrinas diferentes, então é essa... Eu penso que esse é um dos grandes... O problema é que a partir desta leitura da moral cristã e deste pegar na Bíblia uma outra coisa, construiu-se essa narrativa, né, de demonizar a homossexualidade. E como era coisa não conhecida ou pouco conhecida, assumiu-se que era o que é pouco conhecido ou o que é minoritário não é anormal. Esse é o grande desafio. Então, não é africano. Não é verdade. Nós todos crescemos com amigos que a gente vê, essa é muito mais menina do que rapaz.
Né? Nós todos crescemos com amigas que a gente vê essa aqui, até gozavam, mas é Maria Homem. O grande problema é que nós estamos, felizmente, numa época da comunicação. As coisas são as pessoas, as instituições. Nós temos que lidar com o facto de que, se eu disser uma gafe hoje, meio mundo saberá em pouco tempo. Então, isto permite aqui a humanidade, para mim, isso é uma oportunidade para que nós conversemos, estudemos, avaliemos e entendamos. Porque muita gente pensa que ao assumir uma postura, como eu assumo, pelo menos eu sei que a igreja, essa também é a vocação da igreja, de muita gente na igreja, o Papa Francisco se coragem de montar isso, estamos a promover, não é uma questão de promover, não, senão vai haver muita gente. Estamos a reconhecer como direitos humanos. Reconhecer que existe, não estou a dizer, não estou a convidar toda a gente a ser, o que não é correto é que a gente continue a negar e, acima de tudo, mais leva ainda a discriminar. Então, este para mim é o caminho que nós precisamos de fazer, né? De olharmos com naturalidade para a riqueza que é a diversidade. Eu tive o privilégio de viver, né, o meu primeiro lugar de serviço depois da formação institucional foi a África do Sul. Portanto, eu vim de Abidjan, que é francófona, altamente conservadora, entre aspas, para a África do Sul. E eu gostei, para mim foi um privilégio, porque foi naquele debate dos antirretrovirais, do direito dos casais infectados usando não preservativos, e vi o posicionamento da igreja, que para mim foi fundamental, a mim ajudou bastante. E também estudante, eu tive depois de ir à faculdade, já era mais velho, né? Tive colegas muito mais novos do que eu, era quase sempre o mais velho da sala. Mas essas questões serem vistas com naturalidade, da maneira como as pessoas assumiam a sua identidade de gênero com naturalidade, e que aquilo não punha problema para ninguém. Mas também tive a sorte de viver com pessoas que eram homossexuais e que cada vez que vinham de uma missa mais tristes do que alegre, não vinham tipo, e a igreja isso é uma outra questão, para tem de rezar, facto para orar, e depois sai dali completamente destroçada pelos propósitos, pelas teorias que são defendidas por quem está no púlpito a anunciar a palavra de Deus, que é vida, que é graça, que é acolhimento, que é amor. Então, este aqui é o desafio. E nós temos de continuar com a igreja a saber que nossa missão é continuar a missão de Jesus Cristo, que ama e que acolhe. Eu acho interessante o Frei Júlio trazer essa questão de ter convivido com pessoas que eram homossexuais e voltavam da missa mais tristes do que outra coisa, que eu também conheço, e nós ouvimos muitas experiências de pessoas LGBT que passam por isso, principalmente que são assumidas, querem continuar a viver uma vida de comunhão com Deus, entre aspas, a sua espiritualidade, estar naquele espaço porque têm essa fé de facto, mas também não querem abrir mão da sua orientação, não querem abrir mão nem a palavra, mas não acham que precisam de correção e acabam por estar nesses espaços e não encontrar acolhimento, que é o que deveria ser. E depois o Frei Júlio, como falou agora, não é africano esse exemplo. Pensar em contextos como Angola, a igreja em África ainda tem, eu acho que esse acréscimo. Não é só a moral cristã, ainda vem essa falsa ideia de não ser africano, que também reforça. Aqui eu lembro como o Papa Francisco tentou uma certa abertura até para oficializar, a permitir que padres pudessem, pelo menos, dar bênção a casais e, por exemplo, a CEASTI firme e posicionada a se recusar. Isso aqui, em Angola, Guiné, isso não entra. Este documento da finança se deu muita polêmica. As conferências episcopais do mundo todo posicionaram-se, né? Sim. É uma orientação pastoral e as conferências episcopais podem aceitar, né? Seguir ou não uma determinada orientação pastoral. Não é um problema de não unidade com o Vaticano, mas é uma questão de orientação pastoral. E os pastores próprios, em determinado contexto, podem assumir uma determinada linha e não.
O que eu penso que nos está a faltar é realmente este diálogo, né? Eu respeito e como católico, como presbítero, sigo as orientações que são passadas pelos meus pastores, são os bispos, os meus superiores. Mas o que eu gostaria de ver era também a mesma reação quando houvesse outros casos. Gostei muito de ver as conferências episcopais todas unânimes num assunto que eu respeito, porque eu não sou do mesmo posicionamento, mas eu respeito porque eu sou padre e tenho que seguir o que a igreja me manda. Mas o meu agora, por exemplo, temos essa questão temos questões políticas, sociais graves a acontecer em África, e eu esperava também que houvesse a mesma unanimidade, a mesma força, a mesma rapidez até para reagir, né? Pronto, eu respeito os bispos e as conferências episcopais, mas o desafio é de que eu, por exemplo, conheço famílias, mesmo em Angola, de pessoas que têm filhos, né? E o drama que nós estamos a causar às famílias, né? Tanto para os pais aceitarem, tanto para os próprios filhos e filhas serem abertos, porque isso torna-se num drama. E eu, por acaso... Processos de reconversão. Sim, tudo isso. E eu costumo dizer às pessoas, olha, eu já tive muito perto de mim, pessoas com quem vivi que são homossexuais. E de tanto apanhar, se fosse algo de escolher, tinham mudado. Né? Porque era uma luta muito inglória para estas pessoas. Então, pode não ser a maioria das pessoas, mas que seja anormal, que seja o pior dos pecados, quando as pessoas roubam, as pessoas matam, as pessoas violam, as pessoas fazem mil e uma coisas, né? E só porque uma pessoa tem uma determinada orientação sexual, nós nos esquecemos de tudo o resto, da sua dignidade, da sua bondade, da sua candura, da sua inteligência, das suas habilidades como pessoa, né? E a etiqueta é a orientação sexual da pessoa. Eu acho que reduzir Deus a um ser masoquista. Realmente que o pecado que incomoda esse Deus de amor seja a pessoa com quem tu te relacionas, e reduzir Deus para algo que ele não é. Eu não acredito profundamente que o Deus de Jesus Cristo seja um Deus que condena uma pessoa que, por várias razões, isso tem que estudar na biologia e outras coisas, a pessoa nasceu com mais hormônios daqui do que dali, que é outro debate, né? Mas que seja isso o maior dos pecados, ou que seja pecado, para mim não é pecado. Não sou eu quem determina o que é pecado, mas para mim não é. E o exemplo, o modelo que nós seguimos é Jesus Cristo. Se Jesus estivesse aqui no meu lugar, não tinha condenado. Por isso eu também não condeno. O que eu acho interessante para ele falar de pensar nesse diálogo acha realmente que é possível, porque também há muito discurso de se a igreja aceitar esses casamentos LGBT, se os padres agora se abrirem, aceitarem que se expressem livremente, íamos estar aí contra a própria doutrina da igreja. Acha a possibilidade de alguma forma da igreja se abrir, incluir essas pessoas, acolher de forma mais inclusiva, sem que se perca essa doutrina da igreja, sem que se comprometa os próprios valores ou se vá contra o direito canônico? Seria uma coisa tão absurda para a igreja católica fazer esse caminho, esse processo? Absurda não é. Eu penso que a igreja ainda precisa de fazer esse caminho. Bom, não chegou lá e a gente percebe, e é perceptível que a igreja vai precisar de fazer este caminho, e eu tenho certeza de que mais tarde, mais cedo, a igreja vai chegar lá. Porque este é um assunto da humanidade, e a Gaudium et Spes, um documento importante do Concílio Vaticano, diz-nos que os assuntos da igreja, os assuntos da humanidade, das pessoas, suas alegrias, suas tristezas, suas frustrações, são assuntos do povo de Deus, são assuntos da igreja.
eu creio firmemente que mais tarde ou mais cedo vamos conversar. Acho que vamos tarde, porque ao não conversar, eu nem falo já de casamentos, de oficializar o casamento, Só a própria ou abertura de das pessoas. adoção. Não, para mim esse debate é para mais tarde no nosso contexto. A conversa para mim está na não discriminação. Na não Na- violência. sim, na não violência, no aceitar a pessoa que chega na comunidade e que tem que encontrar os seus pais e não ser objeto de olhares, de discriminações. Eu acho que, pelo menos a nível da maior parte das igrejas africanas, tirando a África do Sul, talvez o Quênia também, a maior parte dos nossos contextos cristãos em África ainda precisam de fazer esse diálogo. E quanto mais fechados estamos, mais especulações criamos, né? Mais facilmente se criam extremos, porque nós não conversamos, nós não dialogamos, não damos às pessoas a oportunidade de se exprimir, não damos às crianças a oportunidade de aprenderem, a conhecer, a dialogarem, e pensamos que é proibindo que as pessoas não vão ser. Eu honestamente não acredito que as pessoas se transformem em homossexuais. As pessoas nascem, as pessoas são assim. Então não é por a gente falar com elas ou não falar com elas que ela vai mudar, né? Portanto, acho que o desafio ao nosso nível ainda está no diálogo, para que isto não seja uma coisa das pessoas terem que se esconder, terem que sofrer discriminações, ou de uma criança logo chamar nomes, até um dia ser adulta e depois confrontar-se com a realidade, partir para a violência. Mas depois também há outros dramas que surgem na idade, ou ela própria tem umas, descobre-se, ou para muitos casais tem um filho ou uma filha, e aí começa o drama, né? Mas como não dialogamos, é já desgraça, foi bruxada, então há que conversar sobre estas coisas, né? E se nós não dialogamos, não aprendemos, não convivemos, vamos atirar pedras, vamos partir em preconceitos, e muita gente está ainda a esse nível. Não conhece o assunto, mas já tem uma posição. Não dialogou, mas já tem uma posição. E desta posição não sai. Enquanto não ouvir o outro lado do argumento, sobretudo não vir respeitar a experiência das pessoas, nós vamos sempre partir para preconceitos, prejuízos. E eu penso que estamos muito a esse nível. A nível das escolas, a nível da igreja, a nível das nossas comunidades, grupos. Então, as pessoas partem para o isolamento, partem para secretismos, o que não ajuda, porque estas são parte das nossas famílias, das nossas sociedades, das nossas comunidades. Portanto, eu penso que ao nosso nível falta-nos e precisamos seriamente um diálogo sobre estas questões de liberdade de género. Eu concordo com o Frei Júlio, eu acho muito importante estarmos a falar, a ensinar e a normalizar isso para as pessoas. Esse exemplo de a pessoa é criança, cresceu, ouviu que é pecado, que é errado dentro da igreja, cresce, descobre-se. Eu vi isso acontecer com algumas pessoas e eu vi pessoas que conheço que foram para o caminho de tentar suicídio por conta disso, que como cristãs não podiam se permitir sentir o que elas estavam a sentir, que era absurdo para elas, que Deus ia lhes renegar, que Deus não ia mais lhes amar. E as pessoas que queriam de todas as formas deixar de ser o que eram, queriam continuar a pertencer àquele espaço, a serem amadas por Deus e firmemente acreditavam que não. Então eu concordo com o Fischer também por essa preocupação com as pessoas que não querem deixar, muitos não querem deixar de ser cristãos, não querem deixar de estar naquele espaço da igreja, que realmente também significa para elas. Sim, eu acho que esse é realmente um desafio de qualquer comunidade cristã. A igreja tem que ter normas, tem regras, tem que ser assim, senão torna-se uma senzala onde cada cabeça é uma sentença. Mas nós, ao mesmo tempo, às vezes nós reduzimos muito a nossa vida cristã a práticas moralizantes, né? O cristianismo é muito mais do que isso. Nós seguimos uma pessoa, um Deus feito humano, que nos disse o que era importante. Quando nos únicos
nos únicos momentos em que Jesus disse qual seria o critério para irmos ao paraíso, não apareceu lá nenhuma questão da moral sexual. Né? Jesus, no Evangelho que Marcos capítulo 25 de São Mateus, diz que quando eu tive fome, deste-me comer, tive sede, deste-me beber, tive preso, tive... Então, esse vai ser o critério que vai distinguir quem entra para o paraíso e quem não entra para o paraíso. Agora, a questão da moral sexual, se ela não for, ela pode ser um caminho para outros valores mais importantes, mas nós não podemos fazer disso o fim principal do nosso debate na moral cristã. E infelizmente, como disse, nós temos esse problema. Por exemplo, há um outro assunto dentro quando se fala na Igreja Católica, que é da pastoral, do acolhimento das pessoas divorciadas, ou de pessoas que vivem como chamamos maritalmente, união de facto, que é todo um problema. A maneira como se olha para estas pessoas, né? Então, se a este nível estamos já, às vezes, ainda com um debate muito atrasado para a questão das identidades de género infantil, né? Então, nós temos que fazer este caminho. Infelizmente, nós ainda somos uma sociedade, uma igreja que estuda pouco, nos nossos espaços de catequese, os nossos espaços de formação nos grupos. Devemos convidar mais pessoas para debatermos essas questões e conhecermos. Eu não acredito seriamente que porque estou a debater com um homem homossexual que eu me torno homossexual por isso, ou que por ele ser meu amigo ou meu irmão que ele me vai influenciar. Isso não é contagioso, mas muitas vezes o argumento é esse: não pode conviver, senão vai aprender. Infelizmente estamos nesse nível de debate, né? E é um debate tardio, vai longe, e como estas questões, há outras que também, sobre as quais nós não falamos, a questão do islamismo. O Islã está a crescer em Angola, mas nós negamos, fingimos que não existe, não queremos oficializar. E o que é que isto produz? Isso produz só preconceitos, produz discriminações infundadas. E enquanto isso, vai crescendo o número de muçulmanos e muçulmanas no país, sem termos a oportunidade de criarmos uma sociedade que conviva harmoniosamente, por exemplo, como no Senegal, onde mesmo os muçulmanos sendo a maioria, nós não vemos histórias de violências religiosas, né? No caso do Senegal. Eu penso que essas questões deveriam ser debatidas. Claro que, contudo, há extremos, mas só conversando, só dialogando abertamente é que nós vamos eliminar extremos de parte a parte, né? E o debate da inclusão, da aceitação de todas as partes. Mas se não nos sentarmos à mesa como ponto de partida para conversar, vamos ficar nos preconceitos. E porque embora também seja pode ser para a igreja uma maioria que tem tantos fiéis, acaba também por perder essas pessoas, que as pessoas não vão saindo da igreja, outras pessoas que apoiam também acabam por não querer estar nesses espaços. Eu, por exemplo, deixei de ser catequista porque eu não queria ser hipócrita, eu não podia estar ali a dar catequese e a ensinar a falar e ter gente a falar: não, mas catequista, minha mãe disse que eu não posso sentar com gay, porque vai ter isso, porque ele é errado, é pecado. E eu, obviamente, não vou concordar e não vou lhe dizer aquilo na igreja. Mas, como catequista, também não podia, na cabeça das pessoas, promover aquilo. Então, eu disse: eu desisto, eu não vou ser hipócrita, então eu deixo de ser catequista. Não vou estar nesse espaço. Então, também acaba por a igreja, de alguma forma, perder. As pessoas estão a sair. Pode não ser um número que afete a igreja como tal, a estrutura da igreja, mas eu acho que é mais como se fosse de alguma forma de serviço, que em vez de promover o amor, o cristianismo nas pessoas, começa a tirar de alguma forma a crença nas pessoas, a abalar a fé das pessoas. Acho que esse podia ser também um ponto para a igreja pensar. Se não for por nós, pela própria igreja. Não, esse é um ponto. Eu entendo o teu argumento, mas ele para a igreja é perigoso, porque não é uma questão de estatística, né? Se não dizer, pronto, somos 1 milhão, são 2 pessoas, então essas 2 pessoas não. E hoje estamos a fazer essa conversa no domingo do Bom Pastor. Bom Pastor, que é Jesus se apresenta como um bom pastor, aquele que
se uma só se tresmalhar, ele vai deixar as 99 e vai atrás daquela, vai à busca. Então, não é uma questão da quantidade, é uma questão de basta uma pessoa que apareça, que, que se assuma diferente, porque é diferente. Nós não temos o direito de julgar, de condenar, de excluir, porque esta pessoa é diferente. Então, para a igreja não é uma questão de sermos milhões, então esses 5 que estão aqui vão atrapalhar a nossa vida, não. Basta que seja uma pessoa que se sentir desconfortável na nossa comunidade, na nossa assembleia orante, na nossa assembleia de oração, nós não estamos a fazer o nosso papel de família de Deus. Na família de Deus, ninguém tem que se sentir discriminado. Ninguém tem que se sentir discriminado. Então, se uma pessoa vem à nossa comunidade cristã e porque não é casada por igreja, porque está numa segunda relação, ou porque tem uma forma de identidade de gênero que não é a mais popular, se esta pessoa se sentir discriminada pela nossa postura, pelo nosso olhar, pelo que nós dizemos na pregação, nós estamos a pregar outra coisa, mas não é o Evangelho de Jesus Cristo. Se for o Evangelho de Jesus Cristo, as pessoas têm que se sentir acolhidas. E nós, na celebração eucarística, temos vários momentos em que reconhecemos que somos pecadores. E a nossa salvação é mesmo fruto da bondade de Deus, né? Não é mérito de ninguém. Não é porque é casado, por igreja, porque é padre, porque é isso que a salvação está garantida. É antes de mais porque Deus é bondoso e misericordioso. Então, eu penso que, para mim, e eles têm que replicar uns tantos princípios da igreja. Reconheço que não fazemos o suficiente este debate e é esta urgência que eu sinto que temos de dialogarmos mais sobre algumas questões que ainda tratamos como desconfortáveis, né? A questão das formas de identidade de género, a questão da homossexualidade, outras formas de identidade de género, a questão do poder, a questão da inclusão das mulheres, né? Como disse, dialogar é mesmo necessário porque, ok, se calhar o tema da nossa conversa, vamos dizer, são as questões mais discriminadas que é visível, mas também se calhar tem outros grupos. Mas há outros grupos também que estão sufocados às vezes pelo nosso discurso, pela nossa forma de estar, né? A questão da mulher na comunidade, a questão da inclusão dos leigos em muitos assuntos que dizem respeito à comunidade paroquial, à igreja e tal. Então, se nós não estudamos, se não discutirmos, vamos continuar a puxar, e extremos não constroem nada. Nós precisamos nos encontrar, dialogar e aceitar a forma de ser das pessoas, a identidade das pessoas e respeitar cada um como ela é, né? Eu acho que esse então, eu sinto que isso a beleza de sermos humanos está na nossa diversidade. E o bom do cristianismo, pelo menos, é que temos Jesus como nosso modelo. Então, porque se a gente pegasse só porque está na Bíblia também está lá, ele matou os egípcios, não é por causa disso que nós vamos matar todas as pessoas. Então, não há que pegar, mais uma vez, é muito perigoso fazer uma análise de qualquer situação e ir buscando versículos soltos na Bíblia, né? E é o que muita gente faz para justificar, mas calma, a Bíblia tem que ser vista como palavra de Deus revelada a vários povos, nos vários momentos, vários contextos, várias situações, e os escritores, aqueles que foram inspirados por Deus, escreviam com a língua que conheciam e no contexto em que estão. A palavra de Deus é sempre encarnada. É sempre encarnada. Então, essa questão, mais tarde ou mais cedo, eu só acho que vamos estar, devemos continuar mais a dialogar para que os extremos não se alarguem. Porque quanto mais extremos, mais alargados estão os extremos, mais difícil depois vai ser aproximar-se, né? E as pessoas radicalizam-se, né? Os membros da comunidade radicalizam-se, a outros excluem-se, vitimizam-se, e nós também ficamos de um lado e não ajuda a ninguém. Eu, na minha experiência, porque eu trabalho com mosaico, graças a Deus, o meu trabalho permite-me
tem me desafiado a ajudar, mas mesmo também no contexto pastoral, a gente lida com muitas famílias que vêm por confiança dizer, olha, meu filho, a minha filha, algumas famílias muito bem conseguem aceitar os filhos, as filhas estão à vontade em casa, mas também conheço muitas famílias que para elas o mundo acabou, quando não deveria ser. Quando deveria ser. O Frei Júlio falou agora do trabalho com mosaico, que era um último ponto que eu queria pegar. Tem essa experiência da África do Sul que lhe permitiu ter uma outra visão dessa questão. Mas acho que também o trabalho com mosaico, o facto do Frei Júlio estar tantos anos nesse trabalho, nessa luta de promover, defender direitos humanos, também ajuda a moldar esse olhar, essa experiência particular sobre os diferentes assuntos, tanto questão da inclusão das mulheres, comunidade LGBT. Acho que também seria um caminho possível nessa lógica do diálogo dentro da igreja, tentarmos não ir na lógica do que é pecado e não é pecado, de convencermos a igreja de que não é pecado, mas tentar ir numa linha de direitos humanos só, pensar na catequese, nesses espaços. Ok, não vamos discutir se é pecado ou não é pecado, vamos discutir, é humano? É. Então, se é humano, tem isso, merece aquilo. Acho que pensando no mosaico, na igreja, articular tudo isso. Sim, o mosaico tem na sua base os princípios da doutrina social da igreja e o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio fundamental. Portanto, essas questões deveriam deixar de ser um grande assunto, porque, em princípio, o fundamento, um dos fundamentos da doutrina social da igreja, o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Que também, felizmente, no caso da Angola, a nossa Constituição diz que o país funda-se na dignidade da pessoa humana, né? E na raiz da dignidade, da palavra dignidade, está realmente em divindade, tá? A dignidade é essa coisa que todo ser tem pelo facto de ser criada à imagem de Deus. Não é por ser, e pronto, na Bíblia está homem e mulher, mas é o ser criado, porque Deus não é homem nem mulher. Do ponto de vista ontológico, Deus não tem carne, portanto não tem uma orientação sexual como tal. E pronto, é a imagem que Jesus me passou, porque Jesus tinha que falar para pessoas concretas, num determinado contexto, né? Portanto, o trabalho do mosaico tem essa dupla dimensão. Primeiro, os princípios da igreja, que são os princípios da dignidade da pessoa humana, do ser humano amado, salvo por Deus, e o ser humano que tem a possibilidade de estar com Deus, e o trabalho da dignidade da pessoa humana também fundado na nossa Constituição. E isto tem sido, sim, um privilégio para mim, acho que para muitas pessoas com as quais o mosaico trabalham com o mosaico, mas o ensino social da igreja é um mandato que toda a comunidade cristã tem, porque o ser humano, e isto a parábola do bom samaritano ajuda-nos muito, o ser humano não pode, sob o argumento de santificação, deixar de praticar o amor, deixar de praticar a caridade. Então, aquela parábola onde aqueles homens iam fazer, sim, legalmente estava certo, era o que o preceito religioso mandava, não tocar em uma pessoa ensanguentada ao ir para a igreja. Mas Jesus mostra exatamente isso, dizer, não, mais valia ir com mãos cheias de sangue a ter que deixar uma pessoa meio morta. Então, esse é o princípio fundamental da igreja. Mas, infelizmente, às vezes nós temos pessoas que, pronto, rezar, falar da questão da moral. E, como digo, até para mim, a moral como tal não é mal. O que me entristece é como fazemos da moral sexual o principal problema. Porque a moral cristã faz apelo a outras coisas, não? A transparência, o roubar é pecado, mas nós falamos muito pouco do roubar como um pecado, mas fazemos da orientação sexual dos outros o grande pecado, né? Adulterar é pecado na Bíblia, né? Mas as pessoas normalizam tanto isso, mas têm tempo para criminalizar, para olhar para o pecado de quem se sente atraída por uma pessoa do mesmo sexo.
porque não escolheu. Por mais que a gente lhe meta num cárcere 78 horas para mudar, não vai mudar. E eu acho que é isso que para mim, a minha entristece ao ser humano, né? Porque todos nós nos sentimos atraídos sexualmente por alguém. E realmente quando tu não sentes nada pela pessoa, não sentes nada pela pessoa, pode ficar ali. Então, que nós pensemos que as pessoas estão ali porque escolheram, isso é mania, isso é moda, isso é falta de homem, isso é falta de... Há muita... É realmente triste que nós tenhamos até esse tipo de debate entre nós, né? Quando podíamos elevar um pouco mais a discussão, refletir sobre como fazer, como enquadrar, como inserir, como acolher, como tornar que as pessoas, assim como nós temos direito a ser felizes na comunidade, coexistimos, como é que nós vamos coexistir enquanto comunidade com membros da nossa comunidade que tenham uma determinada orientação sexual. Pode ser a minoria, tá bom, mas assim como lutamos pelo direito das outras minorias, falamos da comunidade sã, de outros grupos étnicos que são minoritários que também são discriminados, não façamos de, ok, vamos lutar contra a discriminação desses, mas esses podem ser discriminados, né? Normalizamos a discriminação de outras pessoas. E isto é que eu tenho realmente dificuldade em acreditar. E eu não aceito, porque mais uma vez, se Jesus estivesse aqui nessa cadeira a responder às perguntas da Leonela, não teria dito que discriminar, que é pecado, que Deus não gosta, que ofende a Deus, porque eu acho que Deus, São João diz Deus é amor, e eu realmente não vejo o amor a tratar pessoas como às vezes as pessoas são discriminadas, né? E nós temos, infelizmente, muitos relatos de violência, de assassinatos aqui na nossa comunidade. Eu acompanhei na última conferência histórias, relatos de pessoas que sofrem violência, inclusive por causa da sua orientação sexual, e como até a nível do Estado isso se normaliza, né? O tipo de investigação né? Parece que ainda bem se resolveu o problema. Então, nós precisamos, mais uma vez, de dialogar, estamos abertos para que juntos, como seres humanos, caminhemos na diversidade, porque é isto que faz a riqueza do universo e a diversidade. Obrigada, Frei. Estamos a terminar, não sei se tem mais alguma coisa em termos de lições, de experiência, de desafios que o Frei Júlio acha que era importante reforçar aqui, pensando para a comunidade cristã, para a comunidade LGBT, para trazer esse diálogo, da importância desse diálogo que ainda quisesse trazer para a conversa? Primeiro, eu quero voltar a agradecer o convite. Eu sei que é um tema, para mim, apaixonante e às vezes depois já não tenho pensamentos organizados. Mas agradeço a UAIA pelo convite. Eu acho que a primeira coisa que você me pode dizer é encorajar, apoiar o trabalho do UAIA e de outras associações que trabalham para a defesa dos direitos da comunidade LGBT, para que não desanimem, para que não desanimem, né? Porque também nós que trabalhamos em direitos humanos, defendemos eleições transparentes, defendemos justiça, também todos sofremos uma certa forma de rejeição, de sabotagem. Então, que não se desencorajem, que continuem a criar este espaço de segurança para quem não a tem ou não tem noutros espaços, né? Falo, por exemplo, infelizmente, muitas das nossas comunidades cristãs ainda não são um lugar seguro, já existem alguns, mas ainda não são, mas que o AIA e outras organizações continuam a ser pelo menos esses espaços visíveis, esses espaços onde as pessoas sabem, se calhar no princípio de maneira muito anônima, poderem vir e poderem falar com segurança, com confiança, né?
e depois continuar a desafiar a comunidade, a sociedade para este fenómeno, para esta realidade da nossa vida como seres humanos, né? Então criar esse tipo de podcasts ou outras formas para partilhar experiências de pessoas reais, que são nossas irmãs, nossos irmãos, que são assim e não decidiram ser, né? Não escolheram, não é moda, não é fashion, não, é como elas são. E assim ajudamos a criar esse espaço realmente de segurança e de conforto, porque como disse, é muito duro ver uma pessoa esconder-se, renegar-se o tempo todo, não está à vontade em casa, não está à vontade na escola, não está à vontade, não está à vontade na igreja, que devia ser o único lugar de conforto. Então que esse trabalho continue a ser feito, que não desanime, porque, como sabemos, estamos numa sociedade ainda muito distante. Júlio, me puxou uma questão agora ao falar do AIA e de outros coletivos. Da tua leitura, acha que há uma possibilidade para breve ou próximo de alguma parceria, diálogo mais efetivo entre comunidade cristã, igrejas, padres, freis, com coletivos como o AIA, para trabalharem de alguma forma essa questão, ou no mínimo se abrirem para palestras, conferências conjuntas, fazer esse diálogo? Se o AIA fizesse convites, prevê da tua leitura da igreja, da sociedade, da comunidade? Sim, eu acho que é possível, porque isso faz parte o mandato que Jesus deu à igreja de anunciar a boa nova, que a boa nova que é a salvação, não está dito só àquelas pessoas, não. O mandato é universal, é a todo mundo. Portanto, e existe, como eu digo, há experiências, mesmo de comunidades eclesiais, há experiências boas. Se calhar incentivo também, ao mesmo tempo como há aquelas experiências muito desanimadoras, muito, né, aterrorizantes, há também experiências boas de comunidades abertas ao diálogo, de comunidades inclusivas, né? E existem a nível do nosso continente, a nível do mundo, que nos devem inspirar, tanto a instituições como a como a nós, igrejas, a igreja em Angola, né? É possível esse diálogo. Há pessoas, há estudiosos, estudiosas no nível da igreja com quem se deve ter esse tipo de conversa para ver os argumentos teológicos, os argumentos bíblicos, porque, como disse, a Bíblia tem que ser estudada. Se nós não estudamos essas questões, é fácil de buscar na Bíblia algo que nos interessa. Estou à procura de uma coisa, vou no Google, ponho isso, a versículo tal, fora do contexto. A Bíblia tem um pretexto, tem um contexto, para a gente perceber o que eventualmente levou o escritor daquele texto a dizer aquilo, qual é o contexto. Se nós não fazemos esse tipo de estudos, nós vamos utilizar a Bíblia para tudo. E é, infelizmente, isto que acontece com muitas igrejas que surgem por aí. Não se estuda, não se debate. Por isso, a Bíblia dá para tudo, né? Eu quero louvar também, vou dizer, não, Jesus elogiou aquele administrador, disse que pensou no seu futuro. Então, quer dizer, se for para isso, a Bíblia serve para justificar uma série de coisas que são contrárias à identidade de Deus e ao seu desejo, que é o de vivermos como seres humanos bem, em harmonia e junto dele. Então, isso é possível. Podemos, sim, como Mosaico, e eu conheço outras organizações também que trabalham em questões de direitos humanos, que estão obviamente abertas. Então, aliás, seria contraditório, né? Nós não podemos dizer que os direitos humanos não são um dos princípios fundamentais da Carta, é a não discriminação, é a inclusão. Então, nós procuramos trabalhar, claro que se calhar menos do que podíamos ter feito, mas trabalhamos. E quando fazemos sobre a questão de violência sexual, nós abordamos a violência sexual feita a qualquer pessoa, né? Então, esse é um caminho também que precisamos de trilhar, de cada unir forças e de ampliar vozes, né? Para aquele ou aquela que tem mais oportunidade, mais visibilidade, a abordar estas questões. Mas precisamos de fazer, precisamos não nos desanimar. O caminho não é fácil, não é um assunto, infelizmente, que a maioria da sociedade olha com naturalidade, mas o difícil não é impossível, né?
Eu agradeço então esta oportunidade que me foi concedida. Deixo a minha abertura para continuarmos a dialogar, eventualmente esclarecer um outro ponto e também dizer que pronto, eu não venho mandatado pela igreja, Sim. falo como cristão e como frade dominicano e defendo profundamente as ideias que aqui exprimi e atesto que o Jesus Cristo a quem eu sigo não está preocupado com muitas das coisas que nós fazemos, como as coisas mais importantes. E realmente precisamos de não reduzir o cristianismo a um catálogo de regras morais, moralistas, e sobretudo essas regras moralistas com grande pendor para questões sexuais. Deus tem muito mais preocupações e a ação moral tem outros princípios mais importantes. Fazer o bem e evitar o mal. Nós às vezes invertemos a pirâmide. Invertemos a pirâmide. E espero que mais cedo do que nunca comecemos como sociedade angolana e a igreja faça a sua parte a ser uma sociedade mais inclusiva, pelo menos aberta ao diálogo e combata toda forma de discriminação. Obrigada, Frei Júlio. Eu acho que temos duas mensagens interessantes. E a primeira, acho que o Frei Júlio colocou bem, que essa questão de a dignidade da pessoa humana é o mais importante. É ser humano, tem direitos. E eu espero também vocês tenham gostado e que reflitam sobre isso. Principalmente, eu gosto muito dessa forma que o Frei Júlio coloca a questão. Deus tem muito mais preocupações do que olhar para com quem as pessoas se relacionam, com quem elas dormem. Eu gosto dessa ideia, porque eu realmente também acho mesquinho, de alguma forma, reduzir Deus. Deus tem muita preocupação, não é essa a principal dele, eu acho. E é isso. Às vezes é muito difícil, triste perceber como nós, né, como disse, invertemos a pirâmide do catálogo das virtudes morais da cristã. Então, é um desafio. Obrigada pela conversa. Espero que vocês tenham gostado, que vocês continuem a acompanhar os próximos episódios. E para quem não assistiu os episódios anteriores, vocês podem sempre encontrar o link, tanto para a edição passada de 2024, como para os primeiros 4 vídeos dessa edição, no site do AIA e nas redes sociais, no YouTube. E que vocês continuem a nos acompanhar. Muito obrigada. Frei Júlio. Obrigado e até a próxima.